Há uma guerra acontecendo agora que a maioria dos americanos não compreende totalmente, e enterrado dentro dela há um segredo que muda tudo sobre como devemos ler esse conflito. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha militar contra o Irã. Essa parte foi manchete. Mas o que não foi manchete, o que foi confirmado discretamente por 3 autoridades de inteligência, falando sob condição de anonimato ao Washington Post, é que a Rússia tem fornecido ao Irã as localizações de navios de guerra e aeronaves americanas operando no Oriente Médio. Desde o primeiro dia desta guerra, o Kremlin tem repassado dados de alvos a Teherã, inteligência em tempo real, coordenadas, posições de ativos americanos que o Irã poderia então mirar. Pense no que isso significa por um momento. Esta não é mais uma guerra por procuração no sentido tradicional. Esta é uma situação em que um rival nuclear dos Estados Unidos está ativamente ajudando outro adversário a atirar em soldados americanos. 6 militares americanos foram mortos em um domingo no Kuwait, atingidos por drones de ataque iranianos. Os iranianos lançaram milhares de drones de ataque unidirecionais e centenas de mísseis balísticos contra posições militares americanas, embaixadas e alvos civis em toda a região. E agora sabemos que pelo menos alguns desses ataques, os precisos, os que acertaram radares de alerta antecipado e infraestrutura de comando e controle com uma exatidão perturbadora, podem ter sido guiados em parte por inteligência de satélite russa. Isso não é especulação. Essa é a avaliação de autoridades seniores com conhecimento direto da inteligência. Para entender por que isso importa tanto, você precisa entender o que a Rússia traz para essa equação que o Irã simplesmente não possui por conta própria. O Irã opera apenas um punhado de satélites militares e não tem uma constelação independente própria. Sua capacidade de vigilância aérea é limitada. A Rússia, por outro lado, passou anos aprimorando seus sistemas de direcionamento de alvos durante a guerra na Ucrânia. O Kremlin construiu uma das redes de aquisição de alvos mais sofisticadas do planeta, um sistema que combina imagens de satélite, inteligência eletrônica e coleta de sinais de maneiras que podem identificar e rastrear ativos militares em movimento ao longo de vastas distâncias. Quando essa capacidade é apontada para grupos de ataque de porta-aviões americanos e esquadrões aéreos operando no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho, torna-se extraordinariamente perigosa. Dara Massikot, especialista em assuntos militares russos do Carnegie Endowment for International Peace, disse claramente: os iranianos estavam acertando radares de alerta antecipado, estavam acertando sistemas de radar de longo alcance, estavam mirando nós de comando e controle, estavam fazendo isso, ela disse, de forma muito direcionada e deliberada. Esse nível de precisão não vem apenas da coleta de inteligência orgânica iraniana. Nicole Grajewski, que estuda a cooperação russo-iraniana no Centro Belfer da Escola Kennedy de Harvard, observou que a sofisticação dos ataques retaliatórios do Irã parecia ter melhorado em comparação com a guerra de 12 dias que o Irã travou com Israel apenas meses antes. Os iranianos estavam atravessando as defesas aéreas americanas e aliadas de maneiras que geravam alarme sério. E aqui está o ponto que deveria fazer todo analista estratégico se sentar direito. Essa melhora não aconteceu no vácuo. Aconteceu precisamente no momento em que a Rússia tinha todo o incentivo do mundo para tornar as operações militares americanas o mais custosas e complicadas possível. Vamos recuar e colocar isso em seu contexto histórico completo, porque a ironia aqui é quase densa demais para processar. Desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, o eixo de adversários alinhados contra os interesses americanos operou em um padrão muito específico. O Irã deu à Rússia a tecnologia para produzir em massa drones de ataque baratos de via única, a série Shahed, que Moscou então usou implacavelmente para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas
e esgotar os estoques ocidentais de interceptores doados para proteger as cidades ucranianas. A Coreia do Norte enviou à Rússia projéteis de artilharia aos milhões e eventualmente implantou tropas terrestres para apoiar as operações russas em Kursk. A China forneceu bens de uso dual, ferramentas de máquinas e componentes semicondutores que alimentaram a base industrial de defesa da Rússia. Os Estados Unidos, por sua vez, canalizaram dezenas de bilhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia e compartilharam inteligência sobre posições russas para aguçar a capacidade de ataque de Kiev. Era uma guerra por procuração, mas as linhas estavam claras. Agora essas linhas mudaram, e mudaram de uma forma que coloca diretamente em perigo vidas americanas. A resposta oficial americana a essa revelação foi, para colocar de forma caridosa, estranha. O secretário de Defesa Pete Hegseth, quando questionado esta semana sobre qual mensagem ele tinha para a Rússia e a China em relação ao apoio delas ao Irã, disse que não tinha nenhuma mensagem e que elas não eram realmente um fator aqui. Essa declaração é agora extraordinariamente difícil de defender à luz do que 3 autoridades de inteligência confirmaram. A Rússia é, por qualquer definição razoável, um fator muito significativo, e ainda assim, a administração escolheu minimizar publicamente essa realidade, mesmo enquanto sua própria comunidade de inteligência a documentava em avaliações classificadas. A CIA e o Pentágono se recusaram a comentar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, contatado pelo Washington Post, recusou-se a abordar as conclusões de inteligência e simplesmente repetiu o apelo de Moscou para o fim da guerra, chamando-a de ato de agressão armada não provocado. Esse enquadramento de Moscou merece atenção. O Kremlin está publicamente se distanciando do conflito, enquanto privadamente ajuda a conduzi-lo. Essa é a definição de uma abordagem híbrida, e é uma que o Kremlin praticou extensamente em outros teatros. Aqui é onde as consequências operacionais se tornam muito concretas. O Pentágono está queimando seus estoques de munições guiadas com precisão e interceptores de defesa aérea em um ritmo que está gerando alarmes sérios dentro do establishment militar. O general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, teria levantado essas preocupações diretamente com o presidente Trump antes de a operação ser autorizada. A administração tentou minimizar a avaliação de Kane, mas a realidade no campo fala por si mesma. Milhares de drones iranianos e centenas de mísseis balísticos foram disparados. Cada interceptação custa dinheiro e depleta estoques finitos. Cada drone que passa custa vidas e infraestrutura americanas. A cada dia que isso continua, a aritmética fica mais difícil para o lado americano, e a Rússia sabe disso perfeitamente bem. O Post havia relatado anteriormente que Moscou vê vantagens estratégicas potenciais em uma guerra prolongada entre o ZEUP e o Irã. Preços mais altos do petróleo que enchem os cofres russos enquanto as sanções ocidentais continuam a morder. Uma crise severa que desvia a atenção e os recursos americanos e europeus da Ucrânia, onde o conflito desgastante continua a consumir enormes quantidades de apoio militar ocidental. Uma demonstração ao mundo de que a primazia militar americana tem limites e que desafiá-la vem com custos administráveis. A Rússia não precisa disparar um único míssil próprio para se beneficiar desta guerra. Tudo o que precisa fazer é garantir que o Irã lute da forma mais eficaz possível, pelo maior tempo possível, e é exatamente isso que parece estar fazendo. 2 funcionários familiarizados com o apoio da Rússia disseram ao Post que a China, apesar de seus laços estreitos com a Rússia e o Irã, não parecia estar ativamente ajudando as operações de defesa de Teherã. A embaixada chinesa em Washington divulgou uma declaração referenciando o alcance diplomático de Pequim a parceiros regionais e pedindo que o conflito fosse imediatamente encerrado. Essa é uma postura significativamente diferente da Rússia.
Pequim parece estar calculando que os riscos do envolvimento direto superam os benefícios, pelo menos por hora. Moscou fez um cálculo diferente. Se você está achando esta análise valiosa e quer se manter à frente de histórias como esta, este é um bom momento para se inscrever neste canal, clicar no ícone de sino e deixar um like neste vídeo. Cobrimos os desenvolvimentos geopolíticos que moldam o mundo, mas raramente recebem o tratamento completo que merecem na cobertura jornalística convencional. Cada inscrição nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de análise independente e aprofundada. De volta ao mapa. A estação da CIA, na Embaixada Americana em Riad, capital da Arábia Saudita, foi atacada nos últimos dias. A agência confirmou isso. Esse não é um alvo aleatório, é um nó de inteligência de alto valor, e atingi-lo requer ou uma excelente coleta de inteligência orgânica pelo Irã ou assistência externa que permitiu aos planejadores iranianos identificá-lo e localizá-lo. O direcionamento de infraestrutura de inteligência americana em um terceiro país é uma escalada de uma ordem muito diferente do que atacar bases militares e aponta para um nível de coordenação e compartilhamento de informações que vai muito além do que o Irã poderia realisticamente alcançar de forma independente. E então há a Ucrânia, que entra nessa história de uma forma que poucos esperavam. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou na plataforma de mídia social X que a administração Trump havia solicitado a assistência da Ucrânia no combate a drones iranianos e que Kiev forneceria especialistas em resposta. Leia essa frase novamente com atenção. O país cujas cidades foram destroçadas por drones fornecidos pelo Irã, operados por mãos russas, está agora sendo solicitado a ajudar os Estados Unidos a se defender contra a mesma tecnologia. A circularidade dessa situação é extraordinária. A Ucrânia tem mais experiência prática em derrotar enxames de drones do tipo Shahed do que quase qualquer força militar na Terra, simplesmente porque as forças russas usaram essas armas contra alvos ucranianos tão implacavelmente ao longo dos últimos 3 anos. Essa expertise conquistada a duras penas agora tem aplicação direta na campanha americana contra o Irã, e Zelensky, quaisquer que sejam seus cálculos estratégicos, aparentemente viu uma oportunidade de demonstrar o valor da Ucrânia para uma administração que tem sido profundamente ambivalente em relação ao apoio contínuo a Kiev. Massicote ofereceu uma correção importante para quem possa ser tentado a ler o envolvimento russo como um sinal de que o Kremlin está apostando tudo em nome do Irã. A Rússia, ela observou, está provavelmente fazendo um cálculo muito frio de que esta não é fundamentalmente sua guerra. A Ucrânia permanece, com ampla margem, a prioridade estratégica número 1 de Moscou. O Kremlin não vai arriscar um confronto militar direto com os Estados Unidos por causa do Irã. O que fará é fornecer informações que tornam o Irã um adversário mais eficaz, extrair o máximo de benefício estratégico da distração americana e dos gastos com recursos, e manter a negação plausível o tempo todo. Esse é o manual de jogo e está sendo executado com considerável sofisticação. O que isso significa para a trajetória do conflito? Várias coisas merecem atenção próxima. Primeiro, a questão de quanto tempo o Irã pode sustentar suas operações ofensivas. A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse claramente que a capacidade de mísseis balísticos do Irã está diminuindo diariamente, sua marinha está sendo dizimada e sua infraestrutura de produção está sendo degradada. Isso é quase certamente verdade. Os ataques americanos e israelenses teriam atingido mais de 2.000 alvos iranianos, incluindo instalações de mísseis, ativos navais e elementos da estrutura de liderança do país. O líder supremo do Irã foi morto na fase inicial do conflito. O regime está sob pressão sem precedentes, mas um Irã degradado não é um Irã derrotado, e enquanto a inteligência russa continuar fluindo para os planejadores militares de Teherã, forças iranianas degradadas ainda podem infligir baixas sérias.
Segundo, a questão do que acontece com o próprio cálculo da Rússia se o regime iraniano entrar em colapso total. O Post observou que o Irã poderia se tornar o mais recente país a perder um governo pró-Rússia após a tomada rebelde da Síria no final de 2024, que derrubou Bashar al-Assad, e a operação militar americana em janeiro, que resultou na detenção do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Cada uma dessas perdas estreitou a rede de governos alinhados de Moscou. Um governo iraniano fundamentalmente transformado ou em colapso seria um golpe estratégico significativo para o Kremlin, privando-o de um parceiro crucial em tecnologia de drones, capacidades de disrupção regional e a solidariedade diplomática que ajudou Moscou a resistir às sanções ocidentais. Esse cálculo pode ser parte do motivo pelo qual a Rússia está tentando ajudar o Irã a lutar com mais eficácia, não porque o Kremlin espere que o Irã vença, mas porque uma guerra mais longa e mais custosa serve aos interesses russos, mesmo que o resultado final seja o mesmo. Terceiro, e talvez mais importante para a política interna americana, é a questão do que a administração faz com essa inteligência. 3 autoridades confirmaram ao Post. A CIA e o Pentágono se recusaram a comentar. O secretário de Defesa disse publicamente que a Rússia não era um fator. Essa desconexão entre o que a comunidade de inteligência sabe e o que autoridades seniores estão dispostas a dizer publicamente é em si mesma uma história. Ela ecoa padrões de outros momentos da história americana recente em que conclusões de inteligência desconfortáveis foram deixadas de lado por razões políticas ou diplomáticas. Se isso continua à medida que o conflito se desenvolve, ou se a confirmação da assistência russa de direcionamento força um acerto de contas público com a verdadeira forma desta guerra, nos dirá muito sobre como esta administração pretende gerenciar um confronto que já é muito mais complexo e perigoso do que seu enquadramento público sugeriu. O resumo é este: os Estados Unidos estão travando uma guerra no Oriente Médio. Essa guerra está sendo tornada mais letal pela assistência de inteligência russa ao adversário. Soldados americanos já morreram, em parte porque as forças iranianas tinham informações melhores sobre onde encontrá-los do que deveriam ter por conta própria. O Pentágono está reduzindo estoques de munições de precisão. O Kremlin está publicamente pedindo paz, enquanto privadamente ajuda a conduzir o conflito. E a resposta oficial do governo americano é que a Rússia não é realmente um fator. Em algum momento, essa contradição precisa ser abordada diretamente, porque guerras travadas com base em narrativas incompletas ou politicamente convenientes tendem a produzir resultados que ninguém realmente queria. O que você acha que acontece a seguir? Essa confirmação do envolvimento russo muda o cálculo estratégico em Washington ou a administração continua a minimizá-lo? Me diga o que você pensa nos comentários abaixo.